Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem nesse período aí de quarentena, felizes, né? Eu espero que vocês estejam aí super empolgados e com as aulas que os professores estão mandando, certo? Então, estamos aqui também, o meu peixe ali, meus bonecos ali também, nós estamos tentando nos precaver, dessa grande enfermidade. Mas como a gente não pode parar, a gente não pode, o barco tem que continuar, então somente o barco do conhecimento. Hoje eu venho trazer aqui uma aula, muito interessante, pensar um pouco aí junto com vocês. É uma aula mais para a gente poder refletir, certo? Então eu vou começar lendo um poema aqui, certo? Um poema de um grande autor, que é o Carlos Drummond de Andrade, um autor aí muito influente do século XX, nascido lá nas Minas Gerais. Então, o poema ele é um poema muito famoso que nos chama No Meio do Caminho. Então, preste atenção. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então a gente vai falar um pouco aí sobre caminhos, Caminhos. Caminhos de quê, professor? De estrada? O que é que o senhor quer falar com isso aí? Falar um pouquinho dos caminhos da nossa vida, Já que nossos caminhos se cruzaram, Então vamos trocar um pouquinho essa ideia. É, Eu não sei se você já ficou, mas eu creio que já. Sem saber muito o que fazer em determinadas situações, sem saber que caminho vocês deveriam seguir. Não sei se já caiu situação aí, já teve alguma situação em que você teve que fazer alguma escolha muito importante, e às vezes essa escolha ela foi positiva, essa escolha pode não ter sido uma escolha tão bem, não é? E às vezes as escolhas elas são assim, elas são fáceis e elas não são tão fáceis. Então é importante a gente refletir um pouco aí sobre as nossas escolhas. Isso me faz lembrar, vou me permitir, retomar aí para os fãs aí de desenho, e de filmes, pensa comigo, lembra de uma cena lá que o, o avô do Peter Parker ele foi assassinado. Lembra disso daí? Que o assassino ele vem, passa por ele, o assaltante passa pelo Peter e ele simplesmente deixou passar, Deixou passar ali o assassino e culminou, infelizmente, que esse mesmo assassino acabou matando a, o avô dele. Um outro ponto marcante ali, que eu gosto muito, desse filme, é uma frase lá, que o Stan Lee deixa para a gente. Ele diz assim, ó, grandes poderes, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu gostaria de parafrasear e dizer assim que as nossas escolhas, certo? As escolhas que a gente toma, elas podem trazer grandes responsabilidades. Em algum momento da nossa vida, a gente vai ter responsabilidades muito grandes, como por exemplo, hoje eu sou pai, certo? Então eu tenho uma responsabilidade sobre minha filha. Hoje eu sou professor, eu tenho uma responsabilidade como professor, como vocês, certo? Com vocês, certo? Então as escolhas que fazemos, então eu escolhi, por exemplo, se eu escolhi estudar, certo? Então isso me rendeu, certo? Talvez alguns prestígios, por exemplo, algumas situações que foram muito boas, pelo fato de eu ter escolhido, ter tomado esse caminho. Para outras pessoas, por exemplo, que podem tomar o caminho, por exemplo, do crime, das drogas ou de tantas outras coisas. Esse caminho pode chegar a situações onde nós
não quisessem. Mas são caminhos, que escolhemos tomar, e que esses caminhos ele pode trazer, situações muito boas e situações não tão agradáveis, certo? Então é necessário a gente saber, qual caminho seguir. Por isso que a gente estuda, a gente está na escola, a gente está buscando aprender alguma coisa para lá na frente a gente poder tomar, seja o caminho de uma universidade, seja saber escolher o caminho ali da tua profissão, o caminho, escolher alguém futuramente para que vocês possam, por exemplo, um dia casar ou ter filhos. Todas essas escolhas ali, todos esses caminhos são importantíssimos. Então a gente tem que aprender a tomar as decisões corretas, certo? Preste atenção aqui no texto. Ao optar por um caminho, certamente deixamos outros para trás. Essa renúncia tende a gerar angústias que podem ser minimizadas se nos conhecermos melhor e aprendemos que isso faz parte das nossas escolhas. Às vezes, o que é que acontece? Certo? Tomamos certos caminhos e lá na frente a gente se arrepende. Poxa, eu não deveria ter feito isso. Ou como seria se eu tivesse tomado aquele outro caminho? Às vezes seja a amizade, Pô, eu tenho essa amizade aqui, mas essa amizade não me levou para um caminho muito bom, não é? Então, se eu tivesse seguido ali, os conselhos muitas vezes que os meus pais me deram, para não seguir certas coisas, certo? Então, o que é importante nesse momento é a gente se conhecer. Por que a gente se conhecer? A gente vem trabalhando sobre a questão do autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente pode tomar decisões melhores, não é? Então, se eu, Tiago, eu não gosto, eu não bebo, por exemplo, não é? Então, eu não vou, talvez, tomar uma escolha de um caminho de beber, por exemplo. Não faz parte de mim. Eu simplesmente não gosto. Mas tem gente que gosta, não é? Então, mas para mim, por eu me conhecer, eu sei, por exemplo, que aquilo não iria fazer bem para mim, certo? Baseado nos caminhos que eu estou seguindo. Por exemplo, tá vendo aqui algumas medalhas aqui, não é? Tem outras aqui em cima, outras aqui, outras ali do lado, não é? Se eu optar, por exemplo, de não cuidar da minha saúde, não cuidar da minha alimentação e não treinar, dificilmente eu vou ter sucesso. Eu vou ter, por exemplo, no caminho que eu optei por lutar pela luta, eu vou ter sucesso. Eu não vou ter sucesso se eu não tiver disciplina, se eu não tiver um foco, certo? Então, eu sei que é difícil, a idade de vocês, né? A idade de vocês é uma idade de bastante conflito. Ser adolescente e pré-adolescente é muito complicado. Todos nós, os pais de vocês, eu também, passamos por isso, não é? E às vezes a gente se sente, às vezes, inferior. A gente pode não se sentir bem. Poxa, eu não tiro 10, eu não tiro nota boa, então eu vou ser, meu Deus, como eu sou burro, eu vou ser burro, isso, aquilo, eu não vou ser ninguém na vida, aí, blá, 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 essas coisas que podem vir nos nossos pensamentos, né? Mas eu gostaria de deixar para reflexão, né, uma história que eu achei muito interessante. Não é? É a história do autor, do cartunista, o criador do Charlie Brown, meu amigo Charlie Brown, né? Então, Charlie Brown, quem é esse cara? Eu convido você a pesquisar quem é o Charlie Brown, não é? Então, eu vou ler o nome dele aqui, que o nome dele é bem complicado ali, né? A professora Ruth, com certeza aí sabe pronunciar melhor do que eu, né? No meu embromation, né? É o Charles Monroe. Né? Então eu vou ler um pouco aí da história dele, coisa de um minutinho, só para tu ter ideia do que eu estou falando, certo? Para Spike, né? O colégio era uma coisa quase impossível
Para o autor, isso será. Ele foi reprovado em todas as matérias na 7ª série. Cuidado, estuda aí. Viu? Foi reprovado em física no ensino médio, com nota 0. Né? Spike, como era o apelido dele. Foi reprovado em latim, em álgebra, em inglês. Não foi muito melhor nos esportes, embora tenha conseguido entrar para o time de golfe da escola. Rapidamente perdeu o único jogo importante da temporada. Durante toda a sua juventude, teve problemas com sociabilidade, mas se relacionar com as pessoas. Os outros alunos não chegavam a não gostar dele, pois ninguém lhe dava nem importância suficiente para isso. Ele ficava surpreso se alguém, um colega, lhe dava um bom dia fora do horário de aula. Não se sabe ao certo como foi a sua vida sentimental. Nunca convidou uma garota, por exemplo, para dançar. Spike era um perdedor. Ele se sentia um perdedor nato. Todo mundo sabia. Ele vivia com isso dentro de si. Então o Spike tinha decidido cedo na vida que se fosse para as coisas darem certo, elas dariam. Do contrário, ele se contentaria com a vida medíocre que ele teria. No entanto, uma coisa era importante: desenhar. Certo? Então ele adorava desenhar. Ele tinha orgulho dos seus desenhos. Claro que ninguém gostava de desenho dele, ele mal podia mostrar, ninguém dava nem atenção para ele. No último ano científico, ele ofereceu um quadrinho para os organizadores do livro da formatura. O quadrinho foi rejeitado. Apesar dessas rejeições, Spike não estava convencido de que iria desistir, nesse sentido. Depois de completar o científico, ele escreveu uma carta para os estudos de Walt Disney. Pediram para que mandasse algumas amostras do seu trabalho e sugeriram um tema de série. Spike desenhou os quadrinhos propostos. Passou muito tempo trabalhando neles e finalmente recebeu a resposta do estúdio Walt Disney. Havia também sido rejeitado. Mais uma vez a voz de perdedor soou na cabeça dele. Spike decidiu então escrever sua própria autobiografia em quadrinhos. Descreveu a si mesmo como criança. Então o que foi que ele fez? Ninguém gosta do que eu escrevo, então eu vou desenhar a minha vida em forma de quadrinhos. Então criou alguns personagens. Criou ali, um garoto perdedor que nunca conseguia se sobressair. O personagem de quadrinhos logo se tornaria famoso no mundo inteiro, pois Spike, um menino que tinha tão pouco sucesso na escola, cujo trabalho foi rejeitado por vezes, era Charles. Ele criou a tira Pântanos, com o cachorro Snoopy. Então você sabe quem é, né? E o pequeno personagem Charlie Brown. Então vê só, o Charles, né? O Charles, o Spike, como ele era conhecido, não é? Ele decidiu desenhar uma tira em quadrinhos, certo? Contando a sua história. E essa história se tornou uma das histórias mais conhecidas do mundo. Com certeza você sabe quais são esses personagens, por exemplo, o Snoopy, né? E o Charlie Brown, né? Que no caso o Charlie Brown ele era o próprio Charlie, né? O garoto que nunca conseguia chutar uma bola. Então veja, e dentre tantos outros exemplos. Então veja que às vezes certos caminhos que a gente toma podem não dar certo num primeiro momento, certo? Mas a gente tem que fazer o quê? Se conhecer. Se ele não se conhecesse, né? Ele jamais, por exemplo, estaria trabalhando com desenho. Se ele não acreditasse naquilo que ele era capaz. Poxa, ele sabia que tinha um potencial enorme para desenhar, certo? Então, eu deixo aí essa reflexão para vocês, certo? Então, não desista dos sonhos de vocês, né? Saibam que aí, os caminhos, a gente pode dar um passo na direção de um caminho, mas também a gente pode recuar, né? Saber qual caminho prosseguir é importantíssimo, mas não é uma tarefa fácil, beleza? Um beijo para vocês.